Olá! Como será que a gente conseguiu seguir nesse mercado de trabalho? Ou me passo perguntando como será que eu fui recebida no início da minha carreira, numa área em que as pessoas exigem tanta experiência. Eu cometi erros e acertos, mas que foram fundamentais para o meu desenvolvimento profissional. Hoje eu falo que a determinação foi fundamental para que eu seguisse o meu caminho. Eu cometi muitos erros e hoje vou abrir para vocês algum deles e mostrar como a experiência e a falta de experiência elas podem nos guiar no melhor caminho ou nos prejudicar. Eu sou Milena Chá, designer de interiores, e convido você a me seguir no meu canal no YouTube. A experiência é um assunto tão falado e tão questionado quando iniciamos a carreira que nos devora de medo, não é mesmo? Eu sei, eu passei por isso no início da carreira e sinto que quando a gente é recém-formado, isso nos devora por dentro de tal forma que a gente não sabe como vai solucionar ou resolver. Nessa fase, a gente comete muitos erros e se pergunta como que a gente passou por tantas coisas nesse decorrer do trabalho no mercado. E eu fui avaliando e confesso que para mim é difícil, depois de 10 anos, parar, pensar e avaliar os meus erros do passado. Mas não se engane, eu cometi muitos erros e isso faz parte do processo de crescimento. Porém, hoje o processo é tão fácil para a gente que eu esqueci desses erros. Muitas vezes eu não consigo lembrar. Vou te dar um exemplo. Quando eu iniciei na minha carreira, em um dos primeiros atendimentos, a cliente me fez uma solicitação muito simples. Hoje para mim é simples, hoje. Mas no momento me deixou tão apavorada que eu não sei se eu com certeza devo ter transmitido essa minha insegurança para ela. Ela me pediu uma solicitação simples para que eu incluísse no projeto da cozinha a lava-louças e preparasse para receber na cozinha dela essa lava-louças. Gente, hoje vocês podem estar rindo, principalmente profissionais que já são formados há mais tempo. Meu Deus, a Milena não conseguiu colocar uma lava-louças no projeto. Lembre-se, busque na sua memória. Será que lá atrás você também não deixou algum errinho? Ou você ainda cometeu alguma coisa, ou te questionaram sobre algo que hoje você acha muito simples quando te perguntam? Pois é, tenho certeza que sim, né? Isso faz parte do crescimento. Essa dúvida me deixou tão apavorada e que eu pensei, meu Deus, disse na hora que ia sim deixar previsto, mas não sabia nem por onde começar. Apenas eu sabia que para uma lava-louça, ponto de água com certeza deveria ter e um ponto de esgoto também. Na faculdade a gente não sai preparado para essas informações. Nós muitas vezes com a parte de interiores passamos batido com alguns assuntos. Se passam as coisas corriqueiras do dia a dia, mas algumas coisas um pouquinho mais específicas muitas vezes não são apresentadas. E aí eu pensei, como que eu vou resolver esse problema? O que eu fiz? Fui até um encanador conhecido nosso e pedi a ele para que me explicasse como preparar esse ponto de água e esgoto para a máquina de lavar. Ele me explicou e ainda me orientou que na alvenaria era interessante a gente preparar um espaço, um recuo nesse espaço, nessa parede, para que quando fosse fazer as conexões, a máquina de lavar louças não viesse muito para frente e não saísse da linha dos móveis. Olha que bacana, foi uma dica excelente que eu recebi. E aí fui toda feliz para casa para desenvolver o meu projeto. Mas foi um dos problemas que a gente passou no caminho. E esse problema me apavorou, como tantos outros me apavoraram. Foi onde eu percebi e parei e refleti novamente e pensei, como que eu consegui resolver todos esses problemas? Porque era algo simples, mas para mim não era simples. E aí então eu lembrei de um outro processo de trabalho que eu pensei, vou compartilhar com vocês para que vocês entendam esse processo. Há algum tempo, muito tempo, bem no início da carreira, quando eu fui fazer um dos meus primeiros orçamentos, a cliente também me solicitou, Milena, eu quero na cozinha, junto com a geladeira, a torre de elétrons, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Eu posso deixar a geladeira junto do lado dos elétrons, sendo que os elétrons são quentes?
Na hora eu fiquei apavorada. Eu devo ter mostrado todo o meu desespero. Respirei e perguntei: a senhora tem o manual de instrução dos elétricos que vai comprar? E aí segui em frente. Mas depois fui para casa e comecei a buscar essas informações. Procurei no Google, na internet, tudo que eu podia. E aí eu me toquei de uma coisa básica. Gente, a geladeira, ela é fria pelo lado de dentro. Por fora ela também possui um motor, como os elétricos, o forno de embutir e o micro-ondas. É claro que você pode colocar um do lado do outro, respeitando o manual. O manual ele vai te dar instruções para que isso aconteça. Sempre os elétricos, para serem embutidos nos móveis, eles devem ser preparados para isso. Por isso que a gente nunca orienta que um forno que não é de embutir seja embutido na marcenaria. E a geladeira, claro, você também tem que deixar, ela pode deixar ela embutida, porém você tem que respeitar as margens nas laterais para que exista a respiração desse motor, né? Ele vai trabalhar, ele vai soltar um ar quente e ele vai ter que trocar esse ar constantemente. Então é ideal que a geladeira, quando a gente faça a torre de elétricos e faça o envelopamento, a moldura para a geladeira, que a gente deixe essa folga, né, entre eles para que aconteça essa troca de ar quente, né, e que resfrie esse móvel. Porém, na época eu não sabia dessa informação e eu fiquei apavorada, fiquei pensando, meu Deus, como eu vou fazer? Mas, como eu disse, não deixei isso me travar. Seguindo em frente, eu lembrei de outra coisa. Eu me lembrei da primeira vez que eu fui projetar uma área de festas e eu tinha que fazer a churrasqueira. E aí eu não sabia nada como fazer uma churrasqueira, sobre chaminé, posicionamento e tudo mais. Eu peguei e fui até um pedreiro e solicitei algumas informações. Perguntei a ele sobre tijolos refratários, qual que era a diferença de um para um tijolo normal. Perguntei também sobre chaminé, como que funcionava, essas questões de altura, eu já tinha um pouquinho de noção, a parte estética e ergonômica, porém eu não sabia como executar uma churrasqueira por causa da chaminé. Na época eu fiquei muito pensativa, eu pensei, meu Deus, o que será que esse fornecedor está pensando de mim? Será que ele me achou louca? Ou pensou, meu Deus, que cliente é esse que vai contratar uma pessoa que não sabe nem projetar uma churrasqueira? Ou talvez ele tenha pensado, nossa, que bacana, uma pessoa que é formada está vindo aqui buscar essas informações comigo. Não sei, realmente eu não sei o que ele pensou, porém eu sei o que eu pensei. A primeira coisa é que eu fui feliz da vida para o escritório para desenvolver esse projeto dessa área de festas. Segundo, eu sei que eu criei uma conexão com ele e essas conexões são muito bacanas, porque são trocas de informações e você acaba tendo pessoas que pensam como você, pessoas que te elevam a um patamar a mais, que te fazem diferente no mercado, te diferenciam das outras pessoas. Você vai criando relações com profissionais, com fornecedores que vão te auxiliando sempre que você precisar. E aí eu fui realmente muito feliz e desenvolvi esse projeto e depois até eu perguntei, a cliente não tinha um pedreiro e eu perguntei para ele se ele podia executar esse projeto para mim. E ele, claro, topou e hoje ele é parceiro nosso aqui do escritório. São pequenas coisas que vão te transformando para um patamar melhor, te evoluindo profissionalmente. E isso tudo vai te gerando experiência. A experiência, ela vem com erros e acertos. Eu tive erros no começo da minha carreira que me deixaram muito assustada e me prejudicou profissionalmente. Só que o que acontece? Esses erros eles me fizeram crescer e hoje a gente consegue observar detalhes em obras que antes a gente não conseguia perceber. Vou dar mais um exemplo. Eu estive numa obra recentemente em que a gente percebeu que eles estavam pulando uma etapa. Eles estavam pintando a casa sem antes mesmo ter fechado a casa, os fornecedores de obra bruta terem saído da obra, estavam fazendo cortes de esquadrias e porcelanatos dentro da obra. Isso o que vai acontecer? Ele vai levar sujeiras para a parede no momento que o pintor ele está pintando a parede. E depois não sai mais, você vai ter que lixar novamente para fazer uma nova pintura. Isso gera retrabalho, porque você pulou etapas. Como eu sei disso?
porque há algum tempo atrás nós estávamos desenvolvendo o projeto e execução de um apartamento em que o pintor estava na obra e o gesseiro tinha já finalizado. Então a gente chamou o pintor para fazer o quê? Passar massa corrida, fazer os recortes, e o eletricista para fazer os recortes da iluminação. Porém, o pintor achou que, como o eletricista já tinha feito os recortes da iluminação, ele podia seguir nos acabamentos e também fazer a pintura desse espaço. Só que, dentro da obra, eu ainda estava fazendo os recortes dos porcelanatos para o banheiro. E aí gerou muita poeira, porque nessa obra eu não tinha um local externo onde eu pudesse fazer esses recortes, e eles aconteceram internamente no apartamento da cliente. A gente protegeu o espaço, delimitou um espaço para ele fazer, porém voou, vento, obra, gente passando, esse pó ele foi indo para o resto do apartamento e o cliente já estava, o fornecedor já estava pintando o espaço. Quando nós observamos, a pintura estava cheia de fuligens da obra. E aí nós tivemos que pedir para o pintor lixar, parar o processo, lixar novamente e pintar tudo de novo. Além da cliente ter tido gasto, nós tivemos mais tempo de obra, aumentou o nosso cronograma, o tempo do nosso cronograma, e também nos prejudicou porque o pintor ele teve que fazer isso e acarretou em custos. Então são coisas que aconteceram no passado que quando vem acontecer e a gente segue no novo processo na obra, a gente já consegue prever coisas que lá na frente podem dar errado. Por quê? Já deu errado uma vez com a gente. E isso faz muita diferença no mercado de trabalho. Você já passou por erros, então esses erros eles te fizeram crescer e ter experiência para as próximas obras. Porém, a gente tem que cuidar com essa experiência que a gente tem. Eu tive agora recentemente numa outra obra, um caso que a gente desenvolveu o projeto do deck, e nesse projeto do deck, o que a gente pensou e projetou dentro do escritório, na obra não funcionou. Então o fornecedor, nós estávamos eu, o fornecedor e a cliente, e ele me mostrou, olha Milena, desse jeito a gente vai ter menos circulação, se a gente mudar esse posicionamento, fizer essa linha reta, a gente vai ter um aproveitamento melhor. E aí a cliente também concordou e a gente mudou para a ideia dele. E isso pode acontecer, isso faz parte, Ele que vive ali no dia a dia e tem muito mais experiência que a gente. Claro que a gente tem que cuidar também. Por quê? Porque muitas vezes o fornecedor quer fazer o que é mais fácil para ele. Ele não avalia o que fica mais bonito e o que é o melhor para o cliente. Mas nesse caso ele me mostrou que a sugestão que ele estava nos apontando seria muito melhor. E a cliente, ela também optou e a gente seguiu conforme o plano dele. E nesse momento, nesse processo, ele começou a desabafar conosco e disse que uma recém-formada, há pouco tempo, desenvolveu um projeto de uma casa que a escada era em madeira e ele iria desenvolver esse projeto para cliente. Quando ele fez as demarcações, tirou as medidas no local, ele percebeu que ela também não estava ergonômica e não seria confortável para o cliente. Embaixo da escada, onde o cliente gostaria de fazer uma adega e gostaria de aproveitar, ele já não teria esse aproveitamento e a circulação também não estaria adequada. Ele então falou, sugeriu à profissional que mudasse um pouco o projeto para que se tivesse um pouco mais de circulação, que ergonomicamente talvez ficaria ainda melhor. Porém, essa profissional, segundo ele, disse que foi muito arrogante. E ela disse, quem fez faculdade, estudou ergonomia fui eu. Você executa o projeto como eu projetei. Criou uma situação de constrangimento tanto para o fornecedor como para o cliente. Então, o que esse fornecedor fez? Ele não falou mais nada, recuou e ficou quieto. E a cliente esperou a profissional sair da obra e disse ao fornecedor que era para ele executar conforme ele havia sugerido. Bom, eu não posso criticar essa profissional porque eu escutei apenas um lado da moeda, eu escutei apenas o fornecedor. E como em qualquer lugar, na obra sempre existem os dois lados da moeda, os dois lados para serem avaliados. Porém, se foi como ele falou, realmente uma situação chata e desagradável, que mostrou uma arrogância do profissional e ela perdeu a oportunidade de aprender e crescer com esse profissional. E outra coisa bacana da experiência
é que ela te eleva para um outro nível de profissionalismo. Ela te leva a níveis até para vendas. Hoje eu consigo perceber alguns detalhes em vendas que antes eu não conseguia visualizar. Algumas oportunidades no mercado que já passaram por mim e eu penso, uou, esse caminho eu já fui, não deu certo, vamos por outro. Então a gente, tanto no projeto como em vendas, a gente percebe que a experiência ela vai te auxiliando nesse mercado e isso é fundamental. Eu sinceramente hoje me sinto muito segura e com essa segurança venho buscando projetos muito maiores, faturamento maior para o escritório, projetos que envolvem valores maiores e isso te desperta um desejo ainda maior por buscar novos clientes, buscar projetos diferentes. Mas cuidado com essa experiência, cuidado porque ela pode te levar também para caminhos que você não vai gostar. O excesso de experiência, ele te leva também para um excesso de confiança. E como eu sei disso? Porque eu pisei na bola feio, mas feio mesmo, com esse excesso de confiança e de experiência. Nós participamos no ano passado de uma mostra, uma mostra regional, que pega todo o Vale do Itajaí. Para quem conhece Blumenau e seu redor, sabe que existem várias cidades pequenas ao redor de Blumenau e essa mostra ela pegou toda essa região. Então, pegou profissionais de Blumenau e profissionais da região e nos trouxe uma casa, histórica, cultura alemã, com muitos desafios. E nesse projeto nós desenvolvemos, até se vocês quiserem acompanhar, depois vocês podem me acompanhar no meu Instagram e da nossa empresa, da Invento Design Projetos e da Carpintaria e Indústria de Móveis, que essa cozinha que nós desenvolvemos. Então, o que aconteceu nesse projeto? O meu excesso de confiança me levou a um deslize grandíssimo. Nesse projeto, nós desenvolvemos um gesso diferenciado e nesse gesso ia ainda uma estrutura de MDF amadeirado, porque o pé direito era alto, tinha 3,60 metros, se eu não me engano, e nós queríamos aproveitar esse pé direito e criar algo diferente. Então nós trouxemos a opção de trabalhar com o gesso e o MDF no teto, com essa aparência amadeirada, para diminuir, achatar essa ideia do pé direito alto, né? Porque geralmente numa casa você não pode trabalhar com muita madeira no teto e tudo mais, porque dá uma sensação de pé direito mais baixo ainda. E aí, essa casa, o gesseiro foi lá, eu confiei no gesseiro, prestador de anos do escritório, e ele também teve essa confiança no funcionário dele. O que aconteceu? Ele preparou todo o gesso, fez todo o preparo do gesso, colocou o gesso, na sexta-feira estava tudo pronto. Porém, na segunda, a gente recebe no WhatsApp do escritório uma mensagem do responsável que cuidava da segurança da obra, que o nosso gesso veio todo abaixo. E aí vocês perguntam, como assim veio todo abaixo? Veio todo abaixo porque o fornecedor não se atentou que o teto era feito de estuque. O que é estuque? Estuque é uma treliça de ripadinhos de madeira, fixado com preguinhos nos caibros, nos tetos, porque essas casas mais antigas, para patrimônio histórico aqui de Blumenau, elas não têm laje. Então elas são, o forro às vezes, o segundo patamar, ele é de madeira, e aí eles fazem essa treliça e pregam, e depois eles fazem uma mistura de areia, cal e cimento. Se eu não me engano, são esses três elementos, fazem uma massinha, passam por essa treliça, alisam e pintam. Então quando você olha, tem aparência de laje, mas não era laje. E ele fez e amarrou o gesso com esses arames nessas treliças. Óbvio, né? O gesso muito mais pesado, a treliça presa com prego, veio tudo abaixo. Só que o erro não foi só dele, o erro foi meu também, foi do escritório. Porque o nosso excesso de confiança, a nossa experiência nos deixou livres, né? Vou usar essa palavra como livres, para indicar ao fornecedor, já era parceiro e deixamos na mão dele para resolver esse assunto. Não fizemos um acompanhamento e, para nossa surpresa, o gesso na segunda-feira estava todo caído.
Imagine se já estivesse no processo de abertura da casa. Imagine se esse gesso tivesse caído na cabeça de alguém. Graças a Deus foi no final de semana que não tinha ninguém na obra e veio tudo abaixo. Só que nós tivemos um prejuízo, nós tivemos uma situação desagradável com os outros parceiros da mostra, porque ficaram inseguros. E eu tive que gastar muito, porque aí o que eu fiz? Né? Fiquei com muito medo, não confiei mais nesse teto e nós criamos toda uma estrutura quase como se fosse um novo telhado da casa, né? Fizemos com caibro e chamei o pedreiro e o carpinteiro, fizemos toda uma estrutura para daí fixar o gesso, para depois essa estrutura também aguentar o MDF. Mas olha só quantas coisas que passaram pela gente, por quê? Porque eu não fiz o meu trabalho direito. Eu deixei na mão do fornecedor e não fui conferir o que ele fez. Isso me acarretou um prejuízo grande e sem contar a situação desagradável com os outros parceiros. Então hoje o que a gente faz? Nada. O fornecedor fez, a gente está no meio do processo, confere, está no final do processo, confere. Por quê? Querendo ou não, ele ainda está sobre a minha responsabilidade. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E isso foi o meu excesso de confiança no fornecedor que me acarretou em tudo isso. Ou seja, a experiência demais, ela também te mata. Tem que cuidar muito com isso. Eu confesso que não é fácil. Sempre que a gente tem que abrir e falar sobre os nossos erros. Porque os nossos erros, eles nos deixam expostos. E o cliente sabe. Mas é importante para vocês, como os novos profissionais ou até outros profissionais do mercado, todos nós erramos, nós trabalhamos com seres humanos. Enquanto a gente trabalha com seres humanos, nós somos suscetíveis a erro. Por que eu falo isso? Porque nós não somos máquinas programadas, cada um tem o seu sentimento, o seu momento. Então isso é muito importante a gente levar em consideração. E como eu disse, a experiência, ela é maravilhosa. Ela te faz crescer profissionalmente, ela te dá bagagem para muito mais coisas. Eu tive esse final de semana uma oportunidade de sair só eu e meu esposo e nós fomos numa vila gastronômica que abriu aqui na região há pouco tempo. Eu tinha feito um espaço ali, porém não tive oportunidade de ir ainda como cliente e não como prestadora de serviço e tudo mais. E nesse bate-papo com os meus amigos encontramos uma outra cliente. E aí, por que eu te falo que a experiência é bacana? Porque ela te mostra oportunidades que às vezes antes você não percebia. E ela te torna mais vendedora. E nesse bate-papo ela me disse: Milena, comprei um terreno, não vou falar qual o nome do condomínio, mas é um condomínio fechado aqui na região. São casas de alto padrão. E aí eu falei: nossa, que bacana! Então a gente está pensando em construir, vou vender a casa que tu fez o projeto e aí nós temos mais um dinheiro aplicado, vamos usar para construir essa casa. Eu pensei: opa, ela não sabe que há um tempo a gente montou uma equipe, parte arquitetônica, que desenvolve projetos arquitetônicos. E aí então o que eu fiz? Apresentei essa nova ideia, esse nosso novo trabalho para ela e expliquei para ela: olha, eu fiz o projeto de interiores para tua casa, mas quero que tu saibas que eu montei uma equipe de projetos arquitetônicos, eu tenho na minha equipe hoje arquitetos, engenheiros e eu posso te entregar essa obra pronta. Tu me entrega o terreno, eu cuido de tudo para ti e te entrego a obra pronta. E ela ficou super interessada, porque o cliente não quer se incomodar. Então, o que eu fiz nessa conversa, fui apresentando, cheguei no escritório, coloquei lá no meu cadastro de cliente, no meu CRM, o nome dela, e agora, aos poucos, nós vamos mandando informações sobre esse novo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Isso é a experiência. Talvez em outro momento eu não ia captar e perceber essa oportunidade de vender essa nossa ideia para ela. Essas coisas, elas vão realmente te elevando profissionalmente, fazendo com que você possa faturar mais. Isso tudo é experiência. E aí eu te digo, aonde a determinação entra nessa história? A determinação é o combustível para tudo isso. Ou você acha que a gente chega onde a gente chega somente com a experiência? Não, porque como a gente comete muitos erros no passado e às vezes no decorrer do processo, às vezes te faz parar e pensar e querer desistir. Porque não é uma profissão fácil, é uma profissão desgastante, que te consome muito tempo,
que te consome horas de trabalho, horas de família. Só que se você não tiver a determinação, se você não tiver essa força de vontade em buscar, em almejar, em crescer, você não vai conseguir. Então, por isso que eu falo que a experiência versus a determinação, porque ela tem que estar ali, a determinação faz parte do processo. Você tem que ser determinado, tem que ter foco, tem que ter dedicação. E isso que vai te levar a um novo patamar, vai te levar a um crescimento profissional. E quando a gente fala ainda sobre determinação, por que eu falo nesse assunto? Porque a determinação você vai ter que ter a vida inteira, não vai ser no início da carreira, porque a experiência você não vai ter sempre. Eu tenho 10 anos de carreira, eu tenho mais de 200 projetos, mais de 200 clientes que passaram pela nossa mão no escritório e eu ainda tenho que aprender. Por que eu te falo isso? Há um tempo, nós estamos atendendo uma cliente em que a gente já vinha desenvolvendo projetos para a casa dela e para um outro ambiente que a gente vinha desenvolvendo, negócio particular dela, que a gente vinha desenvolvendo, um projeto corporativo também para essa cliente. E ela comprou agora recentemente uma cobertura duplex e aí veio os nossos novos desafios. A falta de experiência. Eu, depois de 10 anos, me peguei com falta de experiência num processo. Como assim? Você, depois de 10 anos, me dizer que não tem experiência? Não tenho. Dentro desse projeto, dessa cobertura, ela me solicitou um ambiente de adega. Eu tenho experiência com a parte refrigerada, porque trabalhei numa empresa que fazia balcões refrigerados e tudo mais. Mas é muito diferente de você projetar uma adega. E o que a gente fez no escritório? A equipe toda está estudando sobre vinhos, diferenças de temperatura. Eu descobri que o vinho branco tem que ficar a um certo grau e os vinhos tintos a outro grau. Eu não sabia. Para mim, uma geladeira, uma adega lá a 14 graus estava tudo certo e não está. Descobrimos também que as garrafas de vinho, alguns vinhos eles têm que ficar deitados por causa da questão da rolha, né? A umidade também desse ambiente. Várias informações que nós não sabíamos e nós estamos estudando ainda. Nós tivemos que chamar um prestador de serviço que vai fazer a parte de máquinas e refrigeração desse espaço e ele está nos auxiliando e nos orientando como a gente deve projetar esse ambiente. Que espaço, que medidas que devem ser respeitadas para ter esse maquinário, termostato, isolamento, muita coisa nova para a gente, porque nós nunca fizemos um projeto de adega, um ambiente de adega. Ou seja, depois de 10 anos de mercado, depois de mais de 200 clientes atendidos, eu ainda não tenho experiência. Para vocês entenderem como a falta de experiência é muita experiência, né? Hoje a gente tem muita experiência de alguns processos que teve lá no início da carreira, porém agora eu estou sentindo a falta de experiência de um novo projeto que exige que eu tenha um conhecimento mais técnico. Isso é importante vocês entenderem, que a gente nunca vai deixar de ter que aprender. E a gente sempre vai ter novos projetos, a gente sempre vai ter novos desafios. E se você quiser almejar projetos maiores, você vai ter que estudar sobre alguns assuntos. Você vai ter que saber sobre alguns determinados equipamentos, você vai ter que saber sobre algumas rotinas que talvez não seja o seu dia a dia. E isso só você vai conseguir se tiver a determinação. Por isso que eu falo, determinação e experiência, né? Os dois estão ali, lado a lado, mas a gente tem que cuidar com a experiência. A experiência pode também te levar por caminhos errados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero de coração, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me contar de algum erro de vocês, se vocês quiserem me contar quais são as dúvidas que vocês tiveram no início da carreira que hoje vocês acham engraçado, postem para mim, mandem para mim, eu vou ficar bem feliz em saber. Tenham um grande dia!